Vamos lá, vamos fazer o início da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o conto da Vasalisa. Esse conto, ele já foi abordado aqui algumas vezes, né? Ele conta a história, só para poder dar o contexto, tá? Ele conta a história de uma menina, de uma criança que perdeu a sua mãe quando era criança, né? Quando era pequena. E essa perda, no leito de morte da mãe dela, a mãe dela entregou para ela uma boneca, né? Uma bonequinha que falou para ela nunca abandonar essa boneca, para que ela sempre tivesse contato com essa boneca. E ela aprende, conforme ela vai crescendo, e vai crescendo junto com o pai dela começa a se envolver com uma mulher que tem 2 filhas. E com o passar dos anos, tanto essa mulher, essa madrasta, quanto as filhas começam a maltratar a Vasalisa. Sejam super bem-vindos, gente. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eles começam a maltratar a Vasalisa. E a Vasalisa começa a se tornar como se fosse uma criada da casa. Então ela vai crescendo, ela vai se tornando uma criada, né, dessas pessoas que deveriam estar cuidando dela, até que um dia essa madrasta e essas filhas, que são megeras, né, que são bruxas, chegam para ela e falam: Vasalisa, acabou o fogo aqui da casa, você precisa ir até a floresta buscar esse fogo. E a Vasalisa, ela sabe que esse fogo está na casa da Baba Yaga. E a Baba Yaga está no centro da floresta, onde tudo é muito escuro. E ela decide falar: não, tudo bem, eu vou, pode deixar que eu vou. E no momento que ela vai cheia de medo, mas ela também vai se sentindo muito responsável por fazer aquilo. E aí ela segue adentro, né, da floresta, a convite ali dessas megeras, né, que fazem com que ela faça isso. E o meu convite hoje é para que a gente olhe para cada um desses aspectos, tá? Para cada uma desses personagens. Então aqui a gente vai aprender sobre as megeras, né, que é a mãe e as filhas, sobre a própria Vasalisa, sobre a floresta, sobre a Baba Yaga, que não deixa de ser uma bruxa também. Então, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro muito seguido da psicologia analítica, tá? É uma análise de Jung, e nessa análise de Jung, ele olha muito para a questão dos arquétipos. E o que são os arquétipos? Os arquétipos nada mais são do que estruturas universais do inconsciente coletivo. Tá? Ou seja, são padrões que estão presentes em todo ser humano. E eles são formas ou modelos mentais que tomam forma de como a gente percebe, de como a gente sente e de como a gente reage no mundo, tá? Então, cada personagem que a gente vai abordar aqui no livro é como se eles fossem esses arquétipos que nada mais são do que partes de nós mesmos. Então, quando a gente fala sobre a floresta, a gente está falando sobre o medo do desconhecido. Quando a gente fala, e esse medo do desconhecido, a gente tem que saber enfrentar. A gente tem que saber a hora que a gente vai enfrentar isso. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, da Baba Yaga, a Baba Yaga, ela nada mais é que uma guardiã da intuição. E vocês vão entender isso conforme a gente for fazendo a leitura, tá? A Baba Yaga, ela desempenha aqui pra gente uma figura ambígua. Então, ora ela é muito assustadora, porque ela tá no meio da floresta, é uma mulher que vive sozinha, é uma mulher que tem um aspecto de bruxa mesmo, então ela tem verruga, ela é curvada, ela tem o nariz pontiagudo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela é poderosa, ela é exigente, tá? Mas ela também é uma pessoa muito justa. Então, no conto, ela testa a Vasalisa, ela ensina a Vasalisa a compreender, a colocar regras e impõe também para ela consequências, tá?
A Baba Yaga aqui, ela representa a sabedoria. Mas a sabedoria dentro de nós, ela só pode ser acessada por quem não é mais uma menina boazinha e obediente, mas sim uma mulher que está disposta a enfrentar os seus próprios medos. Já as irmãs e a mãe, que são as megeras, elas são o nosso aspecto negativo, tá? É o lado da mulher que se adapta demais, que busca agradar, que vive para os outros e que não sabe ouvir a sua voz interior. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as vozes internas que você tem ouvido? Quais são as vozes internas que você tem dado apoio para que elas estejam ao seu lado? As vozes negativas ou vozes positivas? Por quê? Porque se a gente for trazer à tona vozes negativas, a gente vai atrair coisas negativas, né? Se a gente alimenta vozes da megera dentro de nós, como que vai vir sucesso, prosperidade, alegria, felicidade, bem-estar? Não combina. Se nós estamos alimentando o nosso negativo, não tem como vir o positivo, tá? Então, no momento que a vasalisa, ela aceita ir, quem aceita ir é o lado boazinha dela. E ela não tá em posse ainda do seu poder feminino. Ela tá boazinha demais. Ela tá querendo agradar, ela tá querendo ser vista, ela tá querendo ser o melhor pro outro e não tá nem olhando para as necessidades dela, tá? E aí eu queria até te fazer uma pergunta. Você ainda sente que você quer provar o seu valor? De quem que você ainda espera por aprovação? Para que a gente possa parar com as migalhas que os outros nos dão, a gente precisa adentrar nessa floresta e pagar o preço por isso. Então, quando a vasalisa, ela chega na casa da Baba Yaga, ela chega e fala para a Baba Yaga: eu vim buscar o fogo da minha casa que se apagou. E a Baba Yaga pergunta: mas o que você está fazendo aqui? E aí ela fala: me falaram que aqui eu vou encontrar o fogo. E a Baba Yaga vira para ela e fala assim: mas não vai ser tão fácil quanto você imagina. E quando ela faz assim, o que é esse fogo que a vasalisa foi buscar? Qual que é esse fogo? Esse fogo, gente, é a nossa chama interna. É a força que está dentro de nós. É algo que a gente só consegue acessar quando a gente tem maturidade. Não é fácil a gente cumprir as tarefas da vida. Não é fácil as tarefas chegarem pra gente e a gente falar: ok, o que eu tenho para aprender com isso? Não, normalmente a gente reluta. Normalmente a gente não aceita isso que vai acontecer. Deixa eu só abrir a porta aqui para minha gatinha. Eu acho que ela quer sair. Só que o que acontece? A gente não vai receber o nosso fogo de mão beijada. A gente precisa saber cumprir determinadas tarefas para que esse fogo venha até nós, para que a gente consiga ter a nossa chama interna. Então, as experiências, muitas vezes as experiências que acontecem na nossa vida, elas estão aqui para poder alimentar o nosso fogo interno. Todas as experiências que a gente vive, seja um relacionamento tóxico, uma dificuldade no trabalho, um sintoma que venha, uma doença, uma depressão, uma ansiedade, enfim. E eu não tô falando aqui só de relacionamento amoroso, tá? Relacionamento com amizade, relacionamento familiar, com seus pais, filhos, amigos, enfim. Pode ser com qualquer pessoa que a gente tenha uma desavença. Qualquer situação.
que aconteça na nossa vida, tudo está nos ensinando a olhar para a nossa vida de uma forma mais profunda. Então, sair da domesticação, o que é a domesticação? É a pessoa que é boazinha demais. É a pessoa que faz o que os outros querem que ela faça, que faz como os outros querem que ela seja. E isso faz com que a gente fuja de quem nós realmente somos. Então, para que a gente consiga ter um fogo interno, para que a gente consiga de fato encontrar o nosso poder, a gente precisa sair da domesticação e encontrar quem nós somos nesse caminho. A Vasalisa, ela, a partir desse encontro com a Baba Yaga diz para ela que não vai ser fácil e propõe algumas tarefas para que ela cumpra. E aí ela sente muito medo. Medo do novo, medo do que vai ser, do que vai acontecer, de como a gente vai fazer determinada coisa, de qual decisão a gente vai tomar. E esse medo existiu na Vasalisa quando ela entrou na floresta. Ele existiu quando a Baba Yaga deu as tarefas para ela, que ela não sabia se ela ia conseguir cumprir. Esse medo vai acontecer a nossa vida toda. A todo momento, quando a gente estiver para atravessar, quando a gente estiver para estourar uma bolha na nossa vida de crescimento, vai vir acompanhado de medo. Só que o que acontece? A vida está ensinando para a Vasalisa através da bruxa, através das tarefas que a bruxa está dando para ela. E é esse mesmo convite que a vida nos traz. A Vasalisa, ela começa a cumprir essas tarefas com a boneca no bolso. Ela não deixa a boneca de lado. Quem é a boneca? O que a boneca representa aqui na história pra gente? A nossa intuição. E além da nossa intuição, é todo o aprendizado que a nossa mãe nos dá. Toda a nossa ancestralidade feminina está muito ligada a essa boneca que a Vasalisa recebe de presente. Isso tem um significado, gente, muito importante. Por quê? Porque nós precisamos tomar a nossa mãe. O que é tomar a nossa mãe? Tomar os ensinamentos da nossa mãe para a nossa vida. Se curvar diante dela com respeito e amorosidade, quando a gente deixa até mesmo os fardos da nossa mãe com ela. Quando a gente fala, isso é seu, isso não é meu, eu não tenho que carregar essa dor, eu não tenho que carregar esse pensamento, eu não tenho que carregar essa forma de viver. Então, quando a gente aprende, quando a gente compreende que o nosso caminho pode ser diferente do da nossa mãe, ainda assim, a gente tem que honrar o caminho que ela trilhou para que nós estejamos como nós estamos, tá? E sim, a gente vai ter mais força para trilhar o nosso caminho a partir dessa base do feminino na nossa vida, que é a nossa conexão com a nossa ancestralidade feminina, com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó, enfim, com as mulheres da nossa família, tá? É uma relação muito complexa, a gente carrega aqui muitas memórias, mas a gente precisa olhar para dentro de nós e assumir essa grandeza desse poder feminino que existe na nossa vida. Isso tanto para homem quanto para mulher, tá? A gente precisa honrar quem veio antes de nós. E no fundo, aliás, no fundo não, e no final, o que a Baba Yaga faz? Ela entrega o fogo para Vasalisa. Ela fala, vai embora daqui. E aí o que acontece? Quando a Vasalisa tem que entrar nessa floresta de novo, ela sente medo. O medo vem de novo. Então, quantas vezes o nosso empoderamento, quantas vezes quando a gente vai assumir uma decisão, não, eu vou fazer, não, isso daqui eu dou conta, eu vou, quando a gente está em posse da nossa intuição, além do medo que carrega, né, que vem junto, também pode vir um sentimento de culpa.
e vem um monte de pensamentos. Será que eu tô fazendo certo? Será que é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir? Nessa hora, gente, tudo que é diferente, ele assusta. Como? Mas como que eu vou fazer diferente da minha família? Como que eu vou fazer diferente da minha mãe? Como que eu vou fazer diferente do que eles dizem que é certo para mim? Nessa hora, a gente precisa saber romper com essas lealdades. E como que a gente faz isso? Com respeito, aceitando como é, mas reconhecendo que você pode seguir um passo diferente. Tem muitas vezes que a gente trava, inclusive com relação à prosperidade, a dinheiro, que a gente fala assim, mas como que eu vou prosperar? Como que eu vou ganhar dinheiro? Se na minha família ninguém ganhou. E de forma consciente, a gente pode até pensar, não, mas eu quero dinheiro. Mas de forma inconsciente, pode ser que você esteja sendo leal à sua família, honrando eles de uma forma que você diga, não, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ganhar mais. Consegue perceber o quanto que a gente sente medo na vida? Mas ainda assim, a Vasalisa, ela segue na floresta. E quando ela chega em casa com esse fogo, com esse poder que ela tomou posse, esse fogo, ele elimina as megeras, ele elimina a mãe e as duas filhas. O que isso aí significa? Que esse fogo, quando nós estamos em posse do nosso fogo interno, ele acaba com as vozes negativas que existem dentro de nós. Essa foi a nossa introdução, tá, gente? Agora, para quem tem o livro, nós estamos na página 102, mas quem não tem o livro, não precisa, que eu vou fazer a leitura das partes mais importantes para que a gente traga os insights, tá? A mãe, que ela é excessivamente positiva, faz com que a gente busque sempre por segurança nos nossos relacionamentos, tá? E não por uma vida com significado. É como se a mãe que é boa demais, e isso eu tô falando de uma forma interna, tá? Não necessariamente a nossa mãe externa, mas eu tô falando da nossa mãe que está nutrindo a gente. Essa mãe, por muitas vezes, ela vai fazer com que a gente se proteja da vida. Vai fazer com que a gente não vá para a vida. E por quê, gente? Porque a vida exige da gente movimento. Exige da gente... nem tudo vai dar certo sempre. Exige da gente olhar para as coisas com aprendizado, com um olhar de tarefa mesmo. O que eu estou vindo cumprir aqui? Quando a gente fica só no pensamento, dando muita importância para as vozes negativas dentro de nós, essa postura faz com que a gente sempre vá buscar segurança no outro, segurança nas relações, segurança no trabalho, segurança em uma estabilidade financeira, segurança em um determinado relacionamento, num marido, num parceiro. Significa o que isso? Que nós não vamos ter segurança em um relacionamento. Por quê? Porque não é um relacionamento que nos traz segurança. É a gente que faz essa estabilidade. É a gente que constrói essa segurança para nós mesmas, não o outro. É uma falsa ilusão, tá? Na verdade, é uma muleta que faz com que não permite que a gente seja de verdade na vida. Uma coisa é a gente buscar um relacionamento que vai nos trazer felicidade. Outra coisa é a gente buscar um relacionamento para nos trazer segurança. Quando a gente vai para a vida com dessa forma, né? O que significa buscar essa segurança? Dentro de mim significa que existe um vazio que precisa ser preenchido. E eu estou buscando fora esse vazio que precisa ser preenchido dentro. Isso vai trazer consequências na minha relação.
Então, o que a gente precisa fazer? Se despedir da voz que faz com que a gente não vá para o novo. Muitas vezes a nossa vida ela fica parada, ela fica no mesmo lugar. A gente aprende a ir sendo conduzido por essa voz. E essa voz nada mais é do que uma voz boa demais. Seja boazinha, agrade. É dessa forma que você tem que fazer. É dessa forma que você tem que agir. Isso nada mais é do que uma busca por aprovação do outro. Então é importante a gente perceber que no nosso caminho vai vir medo, vai existir o medo, principalmente quando a gente está prestes a adentrar numa floresta, quando nós estamos para iniciar um projeto novo, quando nós estamos para fazer diferente do que a nossa família fez, vai vir carregado de medo. Só que isso nada mais é do que um novo modo de ser, um novo modo de você poder se olhar, tá? Ele faz parte desse processo. Só que a gente precisa aprender a suportar as coisas que acontecem. E se perguntar, agora eu vou fazer uma pergunta bem profunda. Qual é o preço que você está disposta a pagar por isso? O que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida com mais fogo, com mais autonomia, com mais potência, com mais significado, com mais profundidade? Eu quero fazer a leitura de uma parte para vocês aqui, que ela diz assim: a madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo nosso ego, sendo, portanto, relegado às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos, a gente se torna mais forte e mais sábia. Nesse estágio, a mulher ela se vê com exigências da sua psique, que fazem com que ela atenda qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que a gente se isole dos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que a gente se isole de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Quando a gente é excessivamente gentil, quando a gente é excessivamente compreensiva, quando a gente entende os outros, entende as coisas que nos acontecem, é nessa hora que a gente começa a sofrer abusos. Abusos dos outros e abusos de nós mesmas. Essas vozes dentro da nossa cabeça, esses aspectos sombrios da nossa megera, eles tentam roubar a nossa luz. Então, observa, e aí se vocês puderem até escrever aqui para mim, de 0 a 10, o quanto você tem permitido ser roubada do melhor pelas vozes da sua cabeça. Então, o 10 é quando você se permite ser roubada e o 0 é quando você não se permite. Numa escala de 0 a 10, o quanto você está se permitindo ser roubada do seu melhor. Pode ser que você me diga agora, mas Jana, não sou eu, na verdade, que roubo a minha luz. É o meu marido, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu trabalho. Tudo bem.
Mas vamos lembrar aqui que todas as nossas vozes externas nada mais são do que um reflexo das nossas vozes internas. A vida é um espelho. O que eu estou pensando, sentindo dentro, vai se refletir do lado de fora, tá? Então, elas nada mais estão fazendo do que mostrando onde a gente ainda tem vulnerabilidade na nossa vida. De 0 a 10, o quanto você tem se permitido ser roubada das suas ideias, da sua alegria, dos seus desejos, das suas vontades, e sem olhar para essa voz. Então, a partir de agora, o meu convite para você é que você não permita mais que essas megeras internas roubem o seu fogo, roubem o fogo da sua vida. Esse fogo, ele precisa ser alimentado com o nosso olhar, com a nossa atenção. Mas, ao invés disso, se a gente se identifica com as vozes da megera, elas vão apagar o seu fogo. Elas vão diminuir o fogo dentro de você. E o que acontece quando o nosso fogo está se apagando? Vai vir um novo desafio. Vai vir uma nova experiência que vai pressionar a gente cada vez mais. E a partir daquela experiência, daquele momento, daquele desafio, é como se fosse um tranco da vida. Acorda! Desse jeito não dá mais. Não dá mais para você continuar não se ouvindo. Não dá mais para você continuar só ouvindo o seu aspecto negativo. Sempre que vem um novo desafio, que você fala, cara, eu já passei por tanta coisa, eu tô passando por isso de novo. É um convite da vida para que você cumpra a sua tarefa. E qual que é a tarefa que a gente precisa cumprir? Alimentar o nosso fogo interno. O nosso fogo interno não é alimentado com as vozes negativas, tá? Isso vai acontecer no relacionamento, com um sintoma de saúde, no seu trabalho ou algo mais interno que ainda assim vai te despertar. Então, olha, é hora de você olhar para esse fogo e praticar o autocuidado. A nossa prosperidade, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela depende disso. Se a gente não cumpre com isso, o nosso fogo vai se apagando. Continuando aqui, gente, só para não me perder. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. Então, a família da madrasta é diferente da família da alma, porque ela pertence ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, da sociedade. Essas camadas culturais não são vivenciadas pela mulher, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte. As camadas culturais podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. O que está nos dizendo aqui? Que para a gente poder romper, a gente precisa reconhecer esses aspectos sombrios que existem, reconhecer o desamor que acontece, que vem muitas vezes culturalmente. A mulher, ela nasceu para ser domesticada. A mulher, ela nasceu para lidar com as regras da sociedade. E nós pagamos um preço por isso. Só que quando a gente paga esse preço, o nosso fogo interno se desperta. Então, a gente precisa saber olhar para o desamor dentro de nós, para as partes que a gente não gosta, para as partes que a gente não aprova dentro de nós, os nossos piores aspectos. Como que eu encaro esses aspectos? Todos nós temos dentro de nós um lado luz e um lado sombra. Como que eu encaro a minha própria sombra?
Como que você encara no espelho o dia que você não tá bem? O dia que não tá tudo legal? O dia que você não quer ser agradável para todo mundo? Essas vozes negativas dentro de nós, muitas vezes elas vêm de memória, de desamor. E isso vem de traumas que a gente tem de uma forma inconsciente. Quando lá atrás, quando a gente era uma menininha, falavam pra gente: não faz isso, não se comporta desse jeito, não pula, não corre, fica aqui do meu lado. E aí o que a gente faz? A gente sente que a gente tem que obedecer pra gente poder agradar. Isso faz com que, quando a gente se torna adulto, a gente olhe para o que o outro quer que a gente faça. A gente continua querendo obedecer as pessoas à nossa volta. Porque só assim a gente vai ser amada. Então, quando a gente fala sobre alimentar o nosso fogo, a gente está falando sobre romper com essa obediência e cumprir quem você quer ser. Não necessariamente a boazinha que vai agradar todo mundo à sua volta. Às vezes você não vai. Você não precisa obedecer aos outros. Você precisa obedecer a você mesma, os seus limites. Então, a gente precisa... Como que a gente faz, né, para poder seguir nessa jornada? Primeira coisa é a gente reconhecer esse desamor. O que eu tenho que conhecer? Qual parte que eu tenho que conhecer e reconhecer dentro de mim? O que essa voz negativa e essa voz positiva está me trazendo? Porque se eu não reconheço, se eu não conheço esse desamor que está dentro de mim, eu projeto ele do lado de fora. E aí as pessoas vão me tratar com desamor. As pessoas vão me tratar mal. As pessoas não vão me cuidar, não vão me proteger. Então, a gente precisa aprender a olhar e a gente precisa aprender com esse olhar. O nosso grande exercício, ele é encarar essas dores dentro de nós, encarar esse desamor dentro de nós, encarar essa sombra. O conto da Vasalisa, ele trabalha exatamente isso. Nem mais, nem menos. Depois que a Vasalisa ela tem contato com a bruxa, ela aprende a resgatar esse fogo dentro dela e acolher o desamor dentro dela também. Por isso que quando ela chega na casa, ela consegue acabar com as megeras. Por quê? Porque ela fala que não. Aqui essas vozes não vão mais me dizer o que eu tenho que fazer. Ela aprende a se acolher. Eu só posso fazer uma nova escolha de pensar diferente, de agir diferente do que antes, se eu observo a voz negativa dentro de mim. Se eu observo o que essa voz está querendo me dizer. Por quê? Porque se eu não aprendo a discernir o que essa voz negativa está me dizendo, eu vou agir pelo impulso. Eu vou agir no que dá na telha de eu fazer. E muitas vezes eu vou ser impulsiva. Por quê? Porque eu tô dando voz para essa voz negativa, não para mim. Então, quando eu ajo na impulsividade, quando eu ajo sem pensar, né? Tem muitas pessoas que falam para mim na sessão: Jana, eu agi sem pensar. Eu não medi as consequências. Isso nada mais é do que a sua voz negativa tá te comandando. A megera dentro de você está te comandando e você está dando alimento para ela. Quanto mais alimento você dá para sua voz negativa, mais coisa negativa ela vai te trazer. E aí, o que vai vir para minha vida a partir disso? Coisas negativas. Pessoas negativas, experiências negativas. E mais, se eu acredito nessas vozes como verdade, que dizem que eu não sou suficiente, que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir, que isso não é para mim, que eu não mereço, que eu não sou capaz, daí sim que isso não é para mim mesmo.
Porque se eu alimento isso, é mais disso que vai chegar. Então eu preciso identificar para poder não fazer mais essas escolhas e saber discernir para escolher outras coisas. Eu preciso alimentar uma outra postura. A nossa jornada, tudo que chega pra gente é a jornada certa. Tudo que chega certo para nós. Não erra o endereço. A gente só precisa encontrar um significado nessas experiências. Isso é, encontrar as nossas tarefas. O que essa situação quer me mostrar? O que essa situação de desamor está querendo me trazer? Qual é o aprendizado dessa situação? Gente, se eu passo por uma experiência e eu não aceito, e eu falo, não deveria ter sido assim, deveria ter sido diferente, deveria ter acontecido de outra forma. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mentorada e eu estava compartilhando com ela um pouco da minha história. E eu passei por um episódio quando eu tinha 14, 15 anos, que a minha mãe ela já tinha se separado do meu pai. E ela se apaixonou de novo, né? Ela queria viver esse novo amor. E ela considerou que os filhos dela já estavam crescidos, né? Na época eu tinha 14, o meu irmão tinha 17, o meu outro irmão tinha 20. E ela falou, não, eles estão crescidos, vão morar com o pai. E eu vou viver minha vida. E eu sofri muito, porque eu era uma menina. Eu tinha 14 anos, eu ainda estava muito apegada à minha mãe. E aí, conversando hoje com ela me trouxe uma coisa muito interessante. Ela falou, Jana, você está congelada ainda nessa menina de 14 anos. Isso faz com que você, inclusive, não deixe os seus filhos irem para a vida. Porque por mais que seus filhos sejam grandes, você ainda vê eles pequenos. E por que eu vejo eles pequenos? Porque eu me senti desprotegida quando eu ainda era pequena e eu fui jogada para a vida. Então, no momento que eu fui jogada para a vida, eu falo não, né? Eu não quero jogar meus filhos para a vida, eu quero meus filhos aqui. Então, percebe que tudo tem um aprendizado. Da forma que foi, da forma que aconteceu na minha vida, aconteceu. Eu fui emancipada, eu tinha 16 anos. Minha mãe foi até o cartório e me emancipou, algo que só acontece aos 21. Eu fui emancipada aos 16. Mas isso tem um aprendizado. E enquanto eu não olho para isso como um aprendizado, essa situação desagradável vai se repetir na minha vida quantas vezes forem necessárias. E depois disso que aconteceu, quantas outras situações eu não vivenciei aonde eu me sentia perdida, sozinha, desamparada. Eu estava repetindo o mesmo ciclo de abandono que eu sofri. Então, toda tarefa, toda situação nos traz um aprendizado. A gente precisa olhar para isso. Muitas vezes, para a gente poder ser aceita, o que a gente costuma fazer também é rejeitar as nossas emoções. A gente esconde elas como se elas não precisassem existir. Principalmente a gente faz isso na nossa infância, né? Quando eu trouxe a questão para não desagradar, eu vou ser boazinha, eu vou obedecer essas regras para que eu não desagrade o outro e para que eu receba amor. Então, mulheres, crianças que foram muito comportadas, sabe aquele filho que todo mundo dá de exemplo? Ah, meu filho é um amor. Imagina, meu filho não me dá trabalho nenhum. Quando a criança escuta isso, o que ela pensa? Nossa, eu preciso ser assim. Porque se eu for assim, eu vou ser amada, eu vou ser elogiada, eu vou ser correspondida. E aí, o que acontece? A verdadeira emoção, o verdadeiro sentimento, a verdadeira paixão, vontade de ser, vontade de fazer, vai ficando escondido. Você vai pressionando isso dentro de você. Você não pode sentir. Por quê? Porque se eu pagar o preço de ser quem eu sou, quem vai me amar? Percebe?
que é esse o pensamento que vem na nossa cabeça? E muitas vezes a gente vai aprendendo a ser boazinha, a agradar, a satisfazer as vontades do outro, sempre ao outro, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, nossos padrinhos. A gente vai aprendendo a agradar. Só que aí o que acontece? As nossas emoções, elas não morrem. O que a gente sentiu, o que aconteceu aqui dentro, o que a gente queria ter sido. Então eu queria correr, eu queria, né? Muitas vezes eu vejo isso, né? Eu tenho amigas que são mães, e vem a filha correndo, a filha sujou a roupa, e fala, não suja, não faz bagunça, faz parte de ser criança. A gente sujar nosso joelho, a gente ralar. Mas, aí o que a criança começa a fazer? Eu mesma, né? No final de semana eu fui no Sesc e eu vi uma criança que ela não... Todas as crianças estavam correndo pelas árvores, assim, no parque, né? Estavam livres. E essa criança, ela estava de mãos dadas com o pai e com a mãe. Ela estava impecável, cabelo todo arrumado, a roupa dela limpa, em ordem, comportada. Para os pais, ela estava sendo excelente. Mas e a criança dela, que queria correr, que queria desbravar? Não pode, não faz, não fala, não seja. Quantas vezes a gente cresce ouvindo essas coisas? Na minha infância, minha mãe falava para mim, mulher não abre os dentes. Não abre os dentes, não. Mulher não abre a boca. Mulher não sorri com os dentes. Você sorri assim. Gente, imagina, por anos eu não conseguia sorrir. Porque eu achava que aquilo ali era feio, era promíscuo. Olha, então, tudo... Só que aí o que acontece, né? Quando a gente reprime essas emoções, tudo vai voltar mais tarde de outro jeito. Tudo que não foi resolvido lá atrás vai voltar mais tarde, tá? Só que o que acontece? A gente desconhece. Volta de várias formas. Só que é desconhecido para nós. Que é essa nossa criança que está precisando ser ouvida. A gente precisa, muitas vezes, criar um novo relacionamento com essas partes dentro de nós. E aí entra a pressão, né? E aí que a gente passa por coisas na vida, para que a gente possa aprender. E aprender a ser quem você é de fato. Olhar para quem você é de fato. Mas Jana, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tem muitas pessoas que podem pensar assim. Mas olhar para dentro, olhar para esses seus sentimentos, você precisa olhar para o seu aspecto sombrio. Você precisa aprender a olhar para sua sombra, porque é negativo dentro de você. É fácil a gente amar e a gente aceitar a mulher que é alta performance, a mulher que dá conta, a mulher que faz e acontece. Mas não. Agora, e a mulher que quer sentar no sofá e procrastinar? E a mulher que não consegue levantar da cama? E a mulher que não consegue fazer uma tarefa? Você consegue amar essa mulher também? É isso que nós precisamos olhar para essa tarefa, tá? A gente precisa abrir mão da nossa domesticação. Continuando aqui, gente, Vadalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a Vasalisa
a despertar da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e entrar com passos trêmulos numa nova vida baseada em conhecimentos interiores mais antigos e mais sábios. Quando a gente começa a abrir mão da nossa domesticação, então observa as vozes dentro de você, o que essa voz te traz? Por quê? Porque muitas vezes essas vozes de domesticação não são nossas. Elas são dos nossos pais, dos nossos professores, de figuras de autoridade que na nossa infância desempenharam um papel importante na nossa vida. Mas a gente precisa crescer e separar isso. E dizer, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais seguir essa obediência cega. Então, quando você deixa de alimentar, de colocar foco e acreditar nessas vozes, pouco a pouco você vai migrando para uma nova forma de ser, com mais significado. E isso é um exercício diário. É sobre você encarar e saber fazer uma nova escolha. Na teoria, é muito tranquilo o que eu tô falando aqui, mas na prática, exige de nós. Exige de nós porque quando a gente nega olhar para essas dores que estão por trás dessas vozes negativas, a gente empurra isso para baixo, para o nosso inconsciente. E o que vai junto? Exatamente. E o que vai junto? Vai junto a nossa luz, os nossos talentos, a nossa sabedoria, vai junto a nossa força. A gente não tem força de vida se a gente fica só ouvindo a domesticação, a obediência, como eu tenho que ser, como eu tenho que fazer, segundo os outros, segundo as regras dos outros. Porque a sabedoria, e uma coisa muito interessante, tá? A sabedoria, quando eu falo que a gente tem que olhar para essas vozes negativas, muitas vezes a gente vai entender que isso aí tá ligado até mesmo a estudo. Tem muitas vezes, eu, por exemplo, eu sempre fui muito estudiosa. Então, para mim era muito natural, né? Eu falar, eu sou muito estudiosa. Isso daí não significa que eu sou sábia. Quando a sabedoria, ela não é adquirida através do conhecimento. Ela é adquirida através das nossas experiências de vida. E mais, da forma como eu lido com essas experiências. Porque qualquer pessoa pode ensinar. Agora, viver com sabedoria, então, é muito diferente. O conhecimento, muitas vezes, ele chega antes da experiência. E aí, o que eu faço? Eu preciso extrair das minhas dores sabedoria. Eu preciso saber, poder chegar através dessa dor, através desse convite, o que está chegando para mim. Como que eu escolho encarar essa dor? E acordar, despertar, para que você possa sair desse ciclo de dor. A partir disso, que a gente vai aprendendo a viver. Então, sabedoria tem muito a ver com a nossa vivência e com a nossa experiência em não repetir os mesmos padrões. O resto, gente, é inteligência. Inteligente, qualquer um pode ser. Agora, sábio, tá ligado com a nossa capacidade de encarar as nossas experiências. E não só encarar a experiência, mas aprender o que isso está querendo me mostrar. Como eu passo pelas experiências que a vida me traz. Como que eu encaro essa dor? A culpa é do outro? A culpa é toda do outro? Eu não tenho responsabilidade sobre nada disso? Entende? Então a gente precisa perguntar para a voz negativa dentro de nós. Qual é a dor que você me revela?
Qual é a dor que você está querendo me revelar com essa experiência? Faça essas perguntas para você mesma. No momento que vier uma voz mais sabotadora, qual dor você está querendo me revelar? O que você está querendo me trazer? Muitas vezes ela vai te trazer uma questão da infância. Vai te trazer uma coisa lá de trás. Uma outra parte que eu quero fazer a leitura para vocês. Deixa eu achar aqui, para eu não me perder, porque eu fechei o livro. Vamos lá. Me perdi aqui. Por exemplo, mulheres criadas em família que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Quando a mulher, ela tem ela precisa mostrar o valor dela, muitas vezes na infância, quando ela se torna adulta, ela quer assumir coisas grandes demais. Ela continua nessa aprovação. Sabe aquela mulher que é fazedora, que não sabe falar não? Eu super me identifico com ela. Porque muitas vezes eu me pego nesse modo automático de fazer e acontecer, né? Sabe aquela pessoa que dá conta de tudo? Eu até brinco com uma amiga minha e eu falo pra ela, eu não quero mais ser a heroína, eu não quero mais ser a guerreira, eu quero poder descansar. Mas por muito tempo eu não pensei assim. Por muito tempo eu achei que eu tinha que dar conta de tudo. E isso mostra o quê? Um aspecto muito profundo de mim mesma. Muitas vezes essas vozes que exigem, elas exigem mais do que a gente pode dar. E a gente acha que tem que continuar oferecendo, continuar fazendo, continuar sendo para o mundo. Mas quem que é para nós? Qual dessas partes é para nós mesmas? Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada, para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora vocês me aceitam? Ela sempre está repetindo isso. Agora vocês me aceitam? Não. Está bem? É claro que não. É claro que a família da madrasta que pertence, não importa muitas vezes o modo que eles tenham chegado a nós, mas é nossa função lidar com eles com essa energia de negação. Não, eu não te aceito, porque não vai te aceitar. Enquanto você estiver querendo mostrar o seu valor para o outro, você não vai receber esse amor. Você vai continuar tendo que provar mais e mais e mais. Então você precisa olhar para dentro de você e falar: eu estou permitindo olhar para mim? Eu estou permitindo, aliás, o que eu estou permitindo na minha vida? Nessa busca desenfreada por amor e por aceitação. A gente dá permissão para que aconteça abusos na nossa vida. A gente dá permissão. A gente entrega o poder para o outro. Através, muitas vezes, de um vitimismo. De uma sensação de impotência. Como se você não tivesse poder para sair daquilo. E aí eu vou até mais. Como acontece com a Vasalisa. A Vasalisa, no começo do conto, ela é inocente. Só que nós sermos uma criança inocente, tudo bem. Mas quando a gente se torna adulto, cadê a nossa autorresponsabilidade? Adultecer faz parte disso. Quando a gente está inocente, a gente está a partir de um lugar muito interessante, que aí nós vamos falar sobre a energia masculina. Nós temos posse da nossa energia feminina,
E aqui eu não tô falando sobre gênero, tá, gente? Todos nós temos energia yin e yang, tá? Que é a energia positiva e... Aliás, energia masculina e energia feminina. Todos nós temos dentro de nós, alguns mais uma energia, outros menos outra energia. Só que quando a gente tá nesse lugar de fazedora a todo custo, a gente tá numa energia masculina. Essa energia masculina, ela parte de um lugar de inocência, de vitimismo da vida. Por quê? Porque a partir de um lugar, o que a energia masculina deveria fazer pra gente? Nos proteger. Eu não tô falando do externo, eu tô falando de dentro de nós. A nossa energia masculina deveria nos proteger. Onde a gente ainda não assumiu o nosso feminino. Só que o que acontece? Quando a gente tá com esse pai bonzinho demais, que inclusive é o pai da Vasalisa, o pai da Vasalisa não aparece no conto. Aonde que tá esse pai cuidando dela? Não existe. Ele deixa ela dar vozes para essas megeras. E para essas megeras colocarem ela até no caminho da morte. Por quê? Porque ele tá com uma energia lá embaixo. A energia masculina dele tá lá embaixo. A energia da Vasalisa está lá embaixo. Então, quando ela vai para a floresta, ela vai obediente, ela vai domesticada. Ah, tudo bem, eu vou buscar o fogo da casa que apagou. Ela ainda não tem noção dos perigos que ela pode enfrentar. Ela tem medo, mas ela não tem essa noção ainda. Então, quando a gente não tá com a nossa energia masculina no polo positivo, a gente aceita os abusos na nossa vida. Aceita ser abusada pelos outros. E aí vai aquela pessoa que não sabe falar não. Aquela pessoa que não impõe limites. Aquela pessoa que não sabe limitar. Até aqui você chega. Daqui você não passa. Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os seus princípios inegociáveis? Se a gente não tá com a nossa energia masculina equilibrada, a gente não sabe impor limite aos outros. Então, nada mais é do que um aspecto dentro de nós. Perceba que aqui a gente está falando sobre a nossa energia masculina, sobre a megera, que são as nossas vozes negativas, e sobre o nosso fogo interno, que é quando a gente está na nossa máxima potência. Quem aqui consegue atuar em alta performance sem se sentir exausta? Sem sentir desamor por si mesma? Por muito tempo eu atuei em alta performance. Eu tinha que fazer e acontecer. Acordava 6 horas da manhã e dormia meia-noite, trabalhando, incansavelmente. Não tinha descanso. Teve até uma vez, um momento aqui em casa, que eu discuti com os meus filhos, que eu falei, quando que eu sento no sofá? Gente, isso daí não era problema deles. Era eu que não estava me cuidando, que não estava me permitindo descansar, ter presença comigo mesma, com o meu autocuidado, dançar, brincar, ler, assistir uma série. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Então, saber ter nossa energia masculina é a gente saber olhar para isso e colocar um limite. Hoje eu trabalhei e agora eu mereço descansar. Eu mereço sair para comer. Eu mereço tomar um sorvete. Enfim, você precisa ter o seu desfrute, ter os seus momentos por si mesma. Então, quando eu não cuido da minha jornada, eu não cuido de mim. Quando eu desobedeço os meus limites, seja por trabalhar demais, seja por não ter um momento de autocuidado, eu vou começar a me sentir esgotada. Eu vou começar a me sentir exausta. E qual que é a consequência disso? Um sentimento de vazio. E aí a gente vai querer preencher como? Através da comida, através do excesso de compras, através de vícios.
Vício em sexo, vício em pessoas, vício em relacionamentos rasos. Porque de alguma forma a gente quer suprir esse vazio. Só que ele não é externo. Novamente, ele é interno, tá? E eu já aprendi a identificar essa voz dentro de mim. Então, quando acontece um movimento, um desafio assim na minha vida, eu falo, opa, não tô cuidando de mim. Vou me dar um presente. Vou me dar um momento de descanso. Vou me permitir tirar um cochilo. E tá tudo bem. Eu preciso aceitar isso dentro de mim. A partir desse olhar, a partir dessa consciência, desse movimento, eu aprendi a ter práticas de autocuidado no meu dia a dia. E como que eu posso me dar autoamor? Ir para o novo. Quando eu aceito iniciar uma coisa nova, eu não tô dando voz para as megeras, para minha parte negativa. Ela não vai conseguir roubar isso de mim. Então, quando a gente escolhe... Aliás, a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente se escolhe, ou a gente escolhe os outros. Ou a gente aprende a se isolar, ou a gente aprende a se isolar nos outros. Que aí acontece. Eu tô num lugar cercado de pessoas e ainda assim eu me sinto vazio. Por quê? Porque eu não estou aprendendo a olhar para os meus limites. Obviamente, isso vai me trazer uma tensão. Isso vai me trazer um medo, isso vai me trazer uma sensação de culpa. Mas a gente precisa aceitar esse desconforto. Um outro ponto importante que traz aqui pra gente... Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade, essa pressão se acumula para chegar a um fim adequado. A mulher ela fica dividida entre duas atitudes, entre estar no caminho certo e entre não estar no caminho certo. Ela não sabe ali o que fazer. Sabe quando a gente começa a enfrentar a nossa família, principalmente? Tem até algumas pessoas aqui que vão se identificar como a ovelha negra. Todo mundo se formou médico. Todo mundo fez uma faculdade e tá no concurso. Só você... Exatamente. Só você que decidiu fazer diferente. Sabe aquela ovelha negra? Aquela que não é compreendida? Quando a gente faz essa busca, esse tipo de conhecimento, de querer fazer diferente, é esse fogo que está dentro da gente. É esse fogo que a gente precisa saber alimentar. Só que a gente tem que pagar o preço de ser mal vista. Existe uma força nessas vozes negativas que fazem com que a gente continue fazendo do jeito da nossa família. E outra coisa que vem, né? Se deu certo para eles desse jeito, quem sou eu para fazer diferente? E isso faz com que a gente paralise. Por quê? Quem que quer pagar o preço? Quem que quer viver a vida que veio para viver? Por quê? Porque a gente pensa, se eles viveram como viveram e conseguiram passar pelo que eles passaram, gente, o caminho certo é esse. E aí o que a gente faz de novo? Esconde o nosso sentimento, esconde as nossas emoções, esconde a nossa voz interna que tá querendo nos dizer alguma coisa. E como que a gente faz diferente, Jana? A gente precisa aprender a atrair os valores de outras pessoas e descobrir quais são os nossos valores, os nossos limites, os nossos inegociáveis.
e assumir essa pressão. Tem muitas mulheres que vêm de família, por exemplo, que o pai traiu, o tio traiu, o vô, não sei o quê. Sempre tem isso. Gente, aí a gente vai pra vida, pra um relacionamento adulto, e aí se vê numa traição, se vê numa desconfiança, se vê num excesso de ciúme. A gente tá seguindo esses valores familiares. A gente precisa saber dizer não. Não são os meus valores. Eu quero fazer diferente. Eu posso ter um relacionamento saudável. Eu posso ter alguém que me faça feliz. Eu mereço. Aí você tá em posse desse fogo. Aí você tá em posse do seu poder interior, tá? Só que a pressão vai vir. E essa pressão, ela é necessária. Ao invés de você ficar buscando compreensão, você vai começar a buscar a sua própria validação. Não no outro, em você mesma. E muitas vezes a gente faz com que a gente vá se sentir culpada de ser como a gente é, de sentir como a gente sente. Mas, aí eu queria fazer outra pergunta, de 0 a 10. Quanto de força você tem para fazer o que você tem que fazer? E deixar o perfeccionismo de lado? Deixar a voz negativa de lado? O quanto, de 0 a 10, você tem força para fazer o que você tem que fazer? Ou o quanto você se sente engessada? Como que você se sente? Como você se sente quando vem essa voz? Eu me sinto exausta, eu tô ansiosa, eu sinto que não tá certo. Como que você sente quando você tá alimentando essas vozes? Você se sente com mais força ou você se sente com menos força? A gente precisa aprender a dominar a arte de desagradar. Quando eu tô me sentindo exausta, muitas vezes eu achei que eu tinha que operar no modo automático, que eu tinha que fazer. Mas quando eu percebi que a minha pausa ela é necessária e respeitar o meu momento de descanso é necessário, eu aprendi a dominar a arte de desagradar. Desagradar os outros, desagradar a minha família, desagradar meus filhos, desagradar meu marido, desagradar fulano, beltrano, seja quem for. Eu não tô aqui para agradar o outro. Eu tô aqui para me agradar, para me conhecer. Então, saber estabelecer limites é saber se bancar. E aprender a se bancar é aprender a se amar, se acolher, mesmo que a gente corra o risco de não ser amada por isso, de não ser aceita. A gente precisa aprender a suportar. A gente precisa aprender a suportar, errar, aprender e a nos dar colo. A gente precisa aprender a ser gentil com nós mesmas. Quando a gente está irritada, percebe isso? Quando a gente está irritada, a gente acha que é o outro que está deixando a gente irritado. Só que quando a gente para pensar um pouco, a gente está irritada com nós mesmas. No fundo, é a gente que está irritada com a gente mesma. Quantas vezes, quando a gente está de TPM, a gente não fala, nem eu tô me aguentando. Porque não se trata do outro, se trata de nós. Essa irritação a gente coloca nos outros. Mas quando você começa a se respeitar e respeitar a si mesmo, o externo vai te respeitar. E vai começar a te dar limites também da vida. E as relações vão começar a mudar. As relações vão começar a se transformar a partir do seu autorrespeito, a partir do seu limite com as relações e com você mesma. Então a gente precisa olhar para qual caminho me leva para a força. É quando eu alimento as minhas vozes negativas? Ou essas vozes negativas me levam para a escassez, para a dor, para a tristeza? Eu vou escolher alimentar essa dor? Eu vou escolher alimentar essas vozes? Ou
eu vou para outro caminho, para uma vida de significado, para uma vida de propósito. Eu vou aprender a me ver, me ouvir, a me respeitar, a colocar os meus limites. Quais dois caminhos que você vai seguir? Quando a gente vai pelo caminho da escassez, a gente vai para o caminho da domesticação, da boazinha, da que aceita tudo. E aí a gente vai ser dominado por isso. A gente precisa observar qual voz eu estou alimentando. E por que a gente tem que observar qual voz a gente está alimentando? Porque a gente só vai conseguir sair desse ciclo tendo esse autodiscernimento e escolhendo ir por outro caminho. Ah, isso é só uma vez que eu vou fazer? Não, isso é todo dia. Todo dia você vai escolher caminhar sem ouvir essas vozes que te dominam. Eu quero mais força, então eu preciso agir com força, com pulso, com firmeza sobre a minha vida, tá? E muitas vezes, quem que vai trazer esse estalo, esse insight pra gente? As experiências. Então, através das experiências que vão vir as tarefas para que você consiga perceber essas vozes. E aí você vai perceber, essa voz aqui, não aceito mais ouvir você. E aí você vai aprender a lutar com essas vozes para que você vá por outro caminho, tá? Nesse caminho, a gente também vai perceber que elas vão diminuir ou elas vão aumentar. E isso depende muito do nosso momento. Então, várias vezes vocês me escutam falando que nós somos cíclicas. A gente não é a mesma o mês inteiro. Nós oscilamos pelo nosso ciclo menstrual, pelo movimento lunar, nós somos luas, né? Mulher de fases. Leila Raimundos já nos dizia, grande filósofo, nós somos mulheres de fases. Então, tem hora que essas vozes vão estar mais fortes, tem horas que elas vão estar mais baixas. Você precisa aprender a ouvir isso. Quando a gente aprende a ouvir, a gente aprende a dominar essa força e essa negatividade também que vem. E quando vem essa negatividade, o que você está querendo me revelar? Qual dor você está me trazendo com isso? Não é possível a gente só ser boazinha, não é possível a gente só ser legal, a gente só ter pensamentos positivos. A gente vai ter pensamentos negativos dentro de nós. Por quê? Porque essas vozes estão ali para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Quem fica parado no mesmo lugar, morre. Não vai para a vida, tá? Então, assim, a gente precisa reconhecer a nossa megera, dar voz para essa megera, falar, você tá aí? Tá bom. O que você tá querendo me mostrar? E muitas vezes a gente vai perceber que o que está acontecendo do lado de fora é só um reflexo do que está acontecendo do lado de dentro. Então a gente precisa aprender também a se autorresponsabilizar por essas escolhas, por esses pensamentos, por esses comportamentos. Quanto mais a gente quer ser amada, bem vista, desejada, menos a gente é. E eu não tô falando aqui, gente, do quanto mais a gente... Quando a gente tá operando muito em agradar o outro, em ser perfeita, a gente tá na superficialidade da vida. A gente tá superficial. Só que se a gente quer um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, um encontro... não só amoroso, tá? Mas as relações mais profundas, a gente vai precisar conhecer a nossa sombra e conhecer a sombra do outro também. Isso daí faz parte para poder integrar essas partes. E parar de se calar para não ouvir mais problemas. Parar de se calar para evitar os problemas da vida. Seja boazinha, ceda para o seu irmão, cuida dos outros. E agora, o que você faz de forma automática?
você aprende a anular suas necessidades para dar espaço para o outro. E aí, o que isso daí atrai? Mais escassez para sua vida. Então, a gente precisa confiar que é exatamente isso que a vida está querendo me mostrar. E e eu preciso aceitar esse convite de me honrar, tá? Vamos lá. Agora, eu queria finalizar aqui mostrando para vocês que o conto da Vasalisa, ele nada mais é do que a forma como a gente encara nós mesmas. E a forma como a gente encara nós mesmas vai determinar como é a nossa vida. E qual que é o nosso grande poder? É a escolha. Nós temos o poder de escolher o caminho que a gente quer trilhar. Como que eu vou caminhar? Isso é sobre a travessia. Não é o que, mas é como eu vou caminhar. Como eu escolho atravessar o que me acontece. Hoje a gente encerrou o nosso conteúdo, mas a minha sugestão aqui é que você escolha uma frase do que eu abordei aqui e comenta na live, me traga qual insight você teve, o que a gente aprendeu hoje aqui. Por quê? Porque aqui não deixa de ser um alimento para nossa alma, tá? Então, a partir de hoje, escolha qual alimento você quer dar para a sua alma. Saia do piloto inconsciente e assuma o seu poder de escolha. O que você escolhe alimentar a partir de agora? Que seja uma semana incrível para todas nós. Que seja uma semana que você observe os alimentos que você vai se oferecer a partir de agora. E até quarta que vem, gente. Um beijo grande. A gente se vê em breve.